Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Estou aqui junto com o meu grande amigo, o professor Nani, de Biologia, na Sala do Saber. Vamos então falar hoje sobre o conflito na Ucrânia e os seus impactos globais, na sua parte 2. Então vamos falar hoje dos impactos humanitários e os econômicos causados por esse conflito. Lembrando que os impactos humanitários é hoje na Europa já considerado a maior crise humanitária da Europa. Então, quando nós falamos em impactos humanitários, nós temos que pensar o seguinte, na Ucrânia. Muito bem. Nós temos mais ou menos, vou colocar aqui, mais de 3 milhões de refugiados. Mais de 3 milhões de refugiados. E nós temos mais de 6 milhões de deslocados. Então, numa soma aqui, 6 com 3, na minha conta vai dar 9, mas é mais de 3 milhões, mais de 6 milhões, nós chegamos aqui perto dos 10 milhões. A população da Ucrânia hoje é de 40 milhões de pessoas. Ou seja, mais de 1/4 da população ucraniana teve que sair de forma forçada da sua casa. Mas eu vou fazer uma pergunta para os senhores e para as senhoras. Quem acertar, eu vou dar então o quê, professor Nani? Um ovo de Páscoa? Dá um ovo de Páscoa. Mas Ferreiro Rocher. Muito bem. Quem errar vai ganhar um Kinder Ovo, sem nada dentro, hein? Qual que é a diferença, amigos, de refugiados e deslocados? Vocês lembram? Porque isso pode ser motivação de prova também, tá? Por extensão, ele pode perguntar para vocês. Lembrando que os refugiados é o cara que migra, migra para fora de seu país de origem. É o cara que teve uma migração forçada, ele não quis migrar, não é espontâneo, é forçado. Então, migrou para fora, é refugiado. E nós temos aqui os deslocados. É o cara que migra, só que ele migra dentro do seu país. Muito bem. Pergunta simples, então. Agora, se você já sabe que refugiado é o cara que migra para fora, não é? Migrou para fora, e o deslocado é o cara que migra para dentro, vou usar meu inglês agora, hein, Nani? Because de quê? Because de quê? A maior parte dos ucranianos não são refugiados, são deslocados. Eu mesmo lá, sendo Nani. da área, que eu sou da biologia... O Nani sabe, hein? Nós não combinamos essa pergunta, hein, Nani? Uma questão financeira só. Justamente. Porque é caro migrar, não é? Não por acaso, a maior parte das pessoas que migram para fora do seu país, migra para onde? Para a sua vizinhança. Migra para a Polônia. Também não é um país que está tão bem assim. Migra para a Hungria. Não é? Migra, por exemplo, para a Eslováquia. Migra para a Romênia. Migra, deixa eu ver para quem mais migra aqui. Noruega. Moldávia. Nossa, na Moldávia... Aqui eu estou falando, Nani, estou falando aqui me referindo, nem os países mais distantes, só os mais próximos, né? Já que migrar custa dinheiro, né? Qual o detalhe importante? A Polônia, ela faz parte da OTAN. Mais parte de quem? Da União Europeia. Esse cara também faz parte da OTAN, mais a União Europeia. Esse cara também faz parte da OTAN, mais da União Europeia. E esse, por extensão, também faz parte da OTAN, mais a União Europeia. E o que vocês acham que a Moldávia faz? Não faz parte de nada, tá? Nem da OTAN, nem da União Europeia. Isso significa dizer o seguinte: se eu faço parte da União Europeia, e nós sabemos que na União Europeia tem um acordo, Tratado de Schengen,
que permite que todo cidadão que ingressa na União Europeia pode circular em todos os países da União Europeia. Então, hoje nós temos um acordo, todo ucraniano que sai do seu país de origem e vai para a Europa, pode circular por toda a Europa que faz parte da União Europeia. Mas, Nani, qual é o grupo que mais migra aqui? Olha, como até houve um decreto-lei, no caso da Ucrânia, onde os homens com 60 anos para baixo deveriam ficar para participar dessa resistência. Porque eu não sei se estou falando bobagem, que eu não sou da área, mas parece que, historicamente, parece que o povo ucraniano ele também tem um pouco desse vigor de resistência de guerra. Sempre resistiu. É uma característica deles, que chega a ser assim, até bonito de ver. Não sei Sempre levantou a bandeira da sua identidade, do nacionalismo ucraniano. Nunca quis ficar, por exemplo, atrelado à questão da Rússia. Porque a Rússia acha que a Ucrânia é uma extensão. É uma extensão da Rússia. Não. Que o povo ucraniano é um povo russo. Mas que tem muito grau de parentesco. Sim, tem bastante, mas não são. Né? São diferentes. Então, ali, Nani, quem mais migra são as mulheres. E crianças. E as crianças. E o que pode vir a acontecer na migração dessas mulheres e dessas crianças, Nani? Olha, primeiro que a migração de mulheres sempre é um problema, porque ela acaba, ainda mais se é uma mulher bonita, que inegavelmente é uma verdade. A gente tem observado alguns noticiários demonstrando isso, algumas estão sendo o chamado tráfico humano, se transformam em escravas sexuais, algumas acabam sendo obrigadas à prostituição. Essas crianças são criadas longe dos seus pais, vão perdendo sua identidade familiar, cultural, religiosa, ou ainda pode influenciar e muito no país que eles entram. Porque você está me colocando aqui um número de pessoas, olha aí, você colocou mais de 10 milhões. A população, por exemplo... Isso porque nós estamos no mês de guerra. E a tendência não é acabar a guerra nesse momento. Sim. Ela é ainda se estender. E um país que tem uma população... Você pega uma Suíça, por exemplo, não deve nem ter 10 milhões de habitantes. Você começa a receber... O próprio Portugal começa a receber uma grande quantidade de pessoas de outro país. Isso pode fazer com que as pessoas de espírito nacionalista português começar a desenvolver uma xenofobia. Sim. Porque fala assim, peraí, agora essas pessoas conversam na rua com outro sotaque. Aí começa a ter hábitos alimentares diferentes. A religião deles não é a cristã romana, e sim a ortodoxa. Sim. Então tudo isso pode interferir nas brincadeiras das crianças nas escolas. Sim, pode. E pode desenvolver no português, que estava quietinho, um espírito nacionalista e isso levar a uma xenofobia. Porque a pergunta é essa, né? Até quando os europeus vão estar dispostos a receber os ucranianos? Mas eu te pergunto outra coisa. Também não estava armado isso. Até quando os países conseguem receber até qual número? É muito difícil você pensar em termos quantitativos, né? Se você pensar em termos de riqueza de cada nação. Tá. A Alemanha, por exemplo, é o país mais rico da Europa Ocidental. Aparentemente, poderia ser o país que mais recebesse esses imigrantes. A Polônia não tem a mesma condição da Alemanha. Mas é a proximidade geográfica. Né? Vai fazer que vai muito mais a Polônia. E aí nós temos uma coisa chamada de pressão demográfica. Né? Pressão demográfica é quando você tem mais gente do que os recursos disponíveis. Então você começa a ter uma pressão demográfica bastante severa. E aí, quando essa pressão demográfica acontece, aí os países começam a repensar as suas políticas migratórias. Por que a Inglaterra saiu, né, o Reino Unido saiu da União Europeia? Justamente para legislar sozinha sobre a questão migratória. Porque nós temos aqui, Nani, você levantou muito bem, que pode ressurgir e aumentar a xenofobia. E essa xenofobia pode ser uma xenofobia econômica. De que forma? Errar é humano. Jogar a culpa nos outros é mais humano ainda. Eu perdi meu emprego não por minha incompetência, mas pelo ucraniano que veio e tomou minha vaga. Porque a mão de obra é mais barata. Entendeu? Né? Então pode ser uma xenofobia econômica. Pode ser uma xenofobia social. Muitos podem pensar, por que eu vou ter que ajudar você?
Eu tenho uma condição muito boa, mas por que eu vou ter que te ajudar? Eu quero até levantar isso aqui. Porque no Brasil, quando começou a chegar haitiano e começou a chegar venezuelano, né, devido ao problema do terremoto, né, que houve no Haiti, na crise da Venezuela, com o Nicolás Maduro e tal. E aí algumas cidades, eu digo isso para você, aluno do Brasil inteiro, mas nós estamos aqui em Maringá, nossa sede é em Maringá, no Paraná. Houve cidades, por exemplo, como Cascavel, onde houve um projeto da prefeitura, junto com algumas instituições ligadas à ação comercial, de dar moradia de graça para alguns venezuelanos e arrumando emprego e colocando as suas crianças em creches da cidade. Houve pessoas, cidadãos brasileiros cascavelenses, que disseram, peraí, eu moro num barraco em Cascavel há 20 anos... E nunca tive essa política. Nunca tive essa oportunidade. Ninguém nunca olhou. Eu sou um carregador de carrinho com papelão na rua. E por que nunca ninguém... Ô, Jerry, isso também não pode desenvolver uma certa revolta na população local? Claro que pode sim. Mas tem um detalhe importante, porque quem cuida dos refugiados é o Acnur. O Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E quando uma pessoa entra no meu país e eu declaro essa pessoa refugiada, ela passa a ter os mesmos direitos da pessoa que aqui vive. Ela tem direito à escola pública, tem direito ao lazer público, tem direito ao de ir e vir, tem todos os direitos que um cidadão pleno tem. E às vezes as políticas públicas favorecem mais esse do que aquele que aqui já estava, criando um certo incômodo, uma certa revolta, né? Nós podemos ter também uma xenofobia, como você disse muito bem, né, Nani? Religiosa, né? Que você não permite que haja essa miscigenação, né? Esse país cada vez mais multiétnico. Tem gente que briga por manter a sua religiosidade. Esse foi um dos motivos de que a Polônia não aceitava sírios, justamente por ser islâmicos. E dizia que como a Polônia é um país extremamente católico, não queria que o seu país transformasse um país muçulmano. Então, na época, você pode dizer... Eu acho também, Gerry, honestamente, particularmente, que pela Polônia a Ucrânia ser branca, eu acho que também favoreceu um pouco a Europa aceitar. É assim, inclusive tem também relatos de que os negros que ali vivem na Ucrânia têm dificuldade de emigrar, sair do país da Ucrânia. Com certeza. Os mais pobres também têm as suas dificuldades, não só econômicas, mas também por questões sociais. Então tem tudo isso que envolve essa crise, por isso que é uma crise, né? Chamada crise humanitária. Mas esta crise humanitária, eu vou ter que cortar o Gerry. Tem um agravante que é a crise econômica. Então, para fechar essa questão humanitária, é só vocês lembrarem, gente, a pessoa que migra não migrou de forma espontânea, foi forçada a migrar. Quem migra para fora é um refugiado. Quem migra no seu próprio país é um deslocado, chamado deslocado interno. Como nós temos mais deslocados do que refugiados, porque migrar custa dinheiro, custa caro. Né? E tem um detalhe, a Ucrânia não é pequena. Não, a Ucrânia é um país grande em termos territoriais, né? É o segundo maior da Europa, só perde extensão para a Rússia. Vamos falar agora, né? Mas se você estiver gostando, o que você tem que fazer, Nani? Dá um likezinho lá, ó, fazer um comentáriozinho, compartilhar com seus amigos e dar uma força pro Nani e pro Gerry. Show de bola. Então vamos lá. Vamos falar agora de um aspecto econômico. E aí a gente vai tentar falar um pouco do geral para chegar também no Brasil, né? Isso. Então, vamos falar dos impactos econômicos desse conflito, dessa guerra. Observem, gente, é uma guerra regional, mas com impactos globais, né? Então, o primeiro impacto é na energia. Não é? O primeiro impacto é na energia. E quando nós falamos de energia, a sociedade humana está dependente, fortemente dependente, dos combustíveis fósseis desde a primeira Revolução Industrial. Primeira grande fonte da Revolução Industrial, no século XVIII, foi o carvão. No século XIX, nós temos um cara chamado petróleo, e desde então ele veio reinando absoluto. Então nós temos um cara que está no foco desse conflito, que é a Rússia. Quem é a Rússia? A Rússia é hoje, né, o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Professor, se ele é o terceiro, quem é o primeiro, quem é o segundo?
De novo agora, hein? Um quê? Vamos dar uma barra. Uma barra de chocolate. Vai, uma barra de chocolate. Dou uma barra de chocolate, então, para quem adivinhar quem é o primeiro maior produtor de petróleo. Não quer dizer o maior vendedor, produtor. Estados Unidos da América. Vai vendo, hein? Estados Unidos da América, Rússia, você já vai vendo o imbróglio. Depois vem a Arábia Saudita, depois vem a Rússia. E a Rússia corresponde, no cenário internacional, a 11% desse comércio. Comércio. Porque a Rússia é um grande produtor e um grande vendedor. Sim. Enquanto os americanos são um grande produtor e um grande consumidor. Né? Grande consumidor. Muito bem, essa é a Rússia. Então, o que acontece nos primeiros momentos da guerra? Quando você tem a guerra, você tem aí uma questão da lei da oferta e da procura. Pois é. Você passa a ofertar menos, a procura continua grande e o preço sobe. O preço sobe. Então, nós temos uma elevação dos preços internacionais. Lembrando de um detalhe, o petróleo é uma commodities e toda commodities é comercializado em dólar. Países que têm moeda fraca em relação ao dólar sofrem mais. Você conhece algum país que tem uma moeda fraca em relação ao dólar que pode sofrer bastante, né? Mas tem um detalhe. Eu acho que não é tirar vantagem, porque toda guerra alguém vendeu a bomba, mas alguém vendeu o medicamento. Sim. O curativo. Quando alguém chora, alguém ganha dinheiro vendendo lenço. Com certeza. Também não vai achar que os países ocidentais são tão bonzinhos. Não. Porque um grande produtor bélico não pode ser contra a guerra 100%. Sim. Tem sempre uma questão de ordem econômica. Se eu sou o maior produtor bélico do mundo, é importante ter guerra. Sim, é verdade. Ou pelo menos ameaça para eu poder vender. O Brasil não é o grande produtor de petróleo, mas pode se tornar... O Brasil é o oitavo. O Brasil corresponde a uns 4% mais ou menos. Mas nós podemos ser um grande fornecedor de um biocombustível. Porque nós temos aqui, né, vamos pensar agora na nossa gasolina, que é um derivado do petróleo, né? Gasolina. A gasolina no Brasil, por decreto-lei, precisa ter entre 25% e 27% de etanol. Etanol na gasolina. Se for aditivada, 25%. Se não for, 27%. Tá? E o etanol, ele é o quê? Derivado da onde, professor Nani? Na verdade, o etanol, esse álcool etílico, ele vem do processo de fermentação do açúcar. Então, se você parar para analisar, como a gente poderia produzir... O Japão, por ser um país territorialmente pequeno, não usa cana-de-açúcar, usa beterraba. Porque para a produção da cana... Por que nós utilizamos a cana? Pelo seu alto percentual de açúcar. E o açúcar, ou o carboidrato, é o grande fornecedor de energia para os seres vivos. Quando você transforma carboidrato em etanol, você conseguiu produzir agora uma nova molécula energética. Por isso que a fermentação, o nosso corpo pode promover uma fermentação chamada fermentação lática, onde eu transformo a glicose que eu comi em ácido lático. Esse ácido lático ainda tem energia? Ainda tem energia. Então, na fermentação alcoólica, o álcool ainda tem energia? Tanto tem que é utilizado como fonte de combustível. Então, pela produção da cana, mas a cana eu consigo através da agricultura. Quer dizer, não é poluente, então. Não é poluente. Esta matriz energética, esse biocombustível, o bagaço pode ser utilizado até para poder fertilizar o solo. Que é mais um problema que nós vamos ter contra fertilizante. Então nós temos aqui uma biomassa. Biomassa. Ou seja, o Brasil pode desenvolver cada vez mais um combustível que não seja ele fóssil. O Brasil pode plantar energia. Né? Então é uma oportunidade em um momento de crise. Já dizia o Amir Klink, um grande navegador. O barco vai mais rápido nas tempestades. Com certeza. Então, o que é uma crise pode virar uma oportunidade. E nós temos um cara que move os caminhões no Brasil chamado diesel. O diesel.
Então nós podemos fazer o que com o diesel? Mais ou menos o que fizemos com o etanol. O Diesel. diesel. Através de uma oleaginosa, que pode ser, por exemplo, a soja. Então nós podemos desenvolver cada vez mais o nosso agronegócio, já que nós temos condições para isso. Não, e outra coisa, o mundo usa-se muito mais o óleo de girassol. Que quem produz? Ucrânia e Rússia. 80% do óleo de girassol. E por que não podemos começar a vender óleo de soja para o mundo? Eu não consumo óleo de girassol. Se alguém consome, legal. Eu consumo óleo de soja, porque a gente produz mais e para nós é mais barato. E é tão saudável. Então nós podemos desenvolver também essas relações, né? Então nós podemos ter aqui uma outra perspectiva que não seja só da energia. Claro, a gente está falando de biomassa, mas a biomassa polui menos, mas tem seus problemas, né? Sim. Esgotamento do solo, contaminação do solo, é uma monocultura. Então também tem seus problemas ambientais. Eu preciso entrar. Quando você fala em monocultura, você está falando em alguns problemas de pragas agrícolas. Porque a monocultura, ela se transforma num campo fértil para a proliferação de alguns insetos, por exemplo. Aí você vai destruindo a cadeia, o ciclo ecológico, onde você tira o predador daquela presa e aquela presa se torna uma praga. Então o que acontece? Você pode levar a uma proliferação de um tipo de inseto, onde vai ter que se utilizar mais produtos químicos para poder controlá-lo. Sem contar que esse produto químico pode ser um grande poluente da água. Isso, então tem que pensar bem, é um equilíbrio sempre, né? Nem muito lá, nem muito cá, tem que produzir, mas com racionalidade. E aí nós podemos pensar nessa guerra na questão dos alimentos. Se nós pensarmos então nos alimentos, vamos pegar o foco dessa guerra então, né? Que é a Rússia e a Ucrânia. Sim. Eles são grandes produtores de trigo e grandes produtores de milho. Eu não sei a porcentagem, depois vocês dão uma olhadinha no Google aí, mas é mais ou menos assim, tá? 28% do mercado internacional e mais ou menos 20% do mercado internacional, tá? Mas aí tem esse cara aqui, chamado de Rússia, é o que interessa para o Brasil. Só ele, 13% dos fertilizantes. E por que o Brasil não pode desenvolver os fertilizantes que são biodegradáveis, os fertilizantes biológicos, como o próprio bagaço, resíduos animais? Nós podemos utilizar isso como fertilizante para não ter essa dependência da Rússia, nos tornarmos mais produtivos e participarem do mercado internacional, ganhar dinheiro com isso. Sim, então é uma oportunidade, né? No momento de uma crise, uma oportunidade. De novo, né? Sempre com racionalidade, sempre pensando também... Mas, Rogério, qual é o grande fator, nós como professores, podemos dizer aqui para os nossos participantes, alunos que estão agora nos assistindo, anotando, porque tudo isso pode cair até numa redação, não só numa prova de biologia, de química, de geografia. Pode cair numa redação. O que é que tem que ser feito para tudo isso acontecer? Investir aonde? Principalmente em tecnologia. Então o Brasil precisa desenvolver cada vez mais as suas tecnologias agrícolas, né? E nós temos um problema relacionado ao Brasil ainda, que é uma questão agrária, é concentração de terras, né? Então nós precisamos resolver a concentração de terra no Brasil e desenvolver cada vez mais as nossas tecnologias para não depender de uma tecnologia que venha de fora. Com certeza. Porque num próximo conflito, o cara corta a tecnologia e eu fico sem produzir. Detalhe importante, Nani, aqui, esses 13% de fertilizantes, né? E esse fertilizante que vem para o Brasil, historicamente, nós compramos 60% deles no segundo semestre. No segundo semestre, ou seja, depois do meio do ano. Eu não sei se a guerra vai durar até lá, mas o que pode vir a acontecer com o Brasil até chegar ao segundo semestre? Analisar, refletir, né? Tomar decisões para mitigar o problema do fertilizante. Resolver não vai agora. Não, até lá eu posso me precaver, eu posso me antecipar, posso criar uma estratégia, por exemplo... Porque senão tem uma queda de produtividade para diminuir uma dependência. Se eu não usar o fertilizante, 50% da safra. E aí nós podemos ter uma crise alimentar. E a FAO já colocou sobre nossos ombros que a responsabilidade de uma crise alimentar é do Brasil.
já que o Brasil é o celeiro do mundo. Então o Brasil precisa desses fertilizantes para aumentar a sua produtividade no momento em que alguns países que são grandes fornecedores de alimentos não conseguem. Por quê? Nós estamos entrando no nosso outono. No hemisfério norte é sua primavera. Sim. Depois do outono para nós vem o inverno. A primavera para eles vem o verão, ou seja, é o momento de plantar. Mas como é que eu planto numa guerra? Eu não planto. Se eu não planto, eu não posso colher. Então vai ter uma deficiência no mercado internacional. Então o Brasil pode ganhar oportunidade em termos das suas commodities, em termos do seu agronegócio. Quer dizer, a guerra, apesar de ter toda uma tragédia humanitária, econômica, ambiental, ela pode ser uma oportunidade para o país, no caso o Brasil, tentar buscar alternativas, inclusive de dar uma decolada na sua nação. Sim. Então, nós temos que ter políticas consistentes sobre isso, né? Por isso que a educação é tão importante. A educação Por isso que uma aula dessa é tão importante. A qualificação é importante, a tecnologia é importante. Então, nosso grande objetivo nessa aula é que você tenha subsídios, por exemplo, para você pensar, refletir e estender o seu raciocínio sobre essas questões de conflitos. Os conflitos trazem problemas, então coloque na sua cabeça quais são os problemas, mas quais seriam as oportunidades de resolver os problemas ou se beneficiar de alguns deles também. Porque a gente só progride nas dificuldades. É verdade. Isso é inegável para o ser humano. Porque a necessidade é a mãe de todas as invenções, não é? Pois é. Jerry, foi um prazer enorme. Nani, um abraço, até a próxima. Obrigado pelo convite. Obrigado. Que partiu do professor Jerry, a minha presença. Um grande abraço para vocês. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.